no seu coração alguma pendência com o seu irmão, ou seja, algo que tenha acontecido, um perdão que precisa ser dado ou pedido, é melhor que você deixe a sua oferenda e vá até esta pessoa e se reconcilie. Ou seja, para que o meu coração possa desfrutar das graças de Deus, ele precisa estar livre. Um coração que não perdoa, um coração que é prisioneiro dos pecados, não consegue acolher a graça de Deus. Não é que Deus deixou de amar, não é que Deus deixou de estar presente em minha vida, não é que Deus me abandonou. Muito pelo contrário. Deus está ao meu lado, Deus continua me amando, Deus continua derramando as suas graças em minha vida, Deus continua falando comigo, mas por causa da insensibilidade do meu coração, eu não consigo sentir o seu amor, eu não consigo ouvir a sua voz, eu não consigo sentir a sua presença, eu me sinto sozinho, eu me sinto deixado de lado, eu sinto que a minha oração não é ouvida por Deus, e por aí vai. Então, quando o apóstolo está me dizendo que é necessário que o meu coração, em primeiro lugar, se converta. É necessário que o meu coração, em primeiro lugar, seja livre, não seja prisioneiro de absolutamente nada. Que eu possa perdoar aquelas pessoas que me ofenderam. E aqui está, é algo muito importante. Eu perdoo as pessoas não porque elas merecem ser perdoadas. Porque, às vezes, algumas pessoas que feriram a nossa vida não merecem ser perdoadas. Se nós as olharmos com os nossos olhos humanos. Muitas pessoas não mereciam ser perdoadas. Mas por que eu vou perdoar alguém que não merece ser perdoado? Por que eu vou perdoar alguém que poderá cometer o mesmo erro novamente contra mim ou contra outra pessoa? Porque eu olho para a pessoa de Jesus. Porque ele me perdoa todas as vezes que eu pedir perdão. Porque mesmo eu errando inúmeras vezes, ele continua me amando e continua perdoando. E mesmo não merecendo nada, ele me dá tudo. Ele é tudo em minha vida. Então, a partir do amor dele, eu sou capaz de perdoar aquelas pessoas que não merecem, que machucaram a minha vida, que feriram diretamente o meu coração, que deixaram uma marca negativa na minha história. Então, eu sou capaz de perdoar essas pessoas, não porque elas merecem ser perdoadas, mas porque eu preciso ser livre. Eu preciso retirar o peso do meu coração. Eu preciso deixar o passado para trás. Existem alguns fatos, alguns acontecimentos da nossa vida que já se passaram muito tempo. Não é coisa que aconteceram há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. E todas as vezes que eu me lembro daquele fato, todas as vezes que eu me recordo daquilo, é como se alguém me pegasse de hoje, não é? Dia 1º de março de 2023 e me jogasse para aquela data, para aquele acontecimento. Né? A gente dá um nome para isso de remorso, não é? Eu vou remoendo, eu vou revivendo tudo aquilo novamente. É como se aquele fato que aconteceu há muitos anos atrás estivesse acabado de acontecer. Então, o meu coração ele não é livre diante disso. Por isso que eu preciso perdoar. E aqui nessa caminhada que nós estamos fazendo, que eu estou fazendo aqui com o texto, nós vamos perceber que esta vida influenciará na vida futura. Ou seja, aquilo que eu faço neste mundo, não é? A minha realidade após a morte será uma consequência disso. Então, se eu desejo ir para o céu, eu preciso antecipar o céu em minha vida. Então, como é que eu vou viver no céu? Vou viver ao lado de Deus, unido aos meus irmãos, em oração. Mas se nesse mundo eu não vivo com Deus, se nesse mundo eu não rezo, se nesse mundo eu não faço o esforço necessário para estar unido com os meus irmãos, o que é que eu vou fazer no céu? Não é? Então, eu quero ir para o céu, mas no céu eu vou estar unido com os meus irmãos, mas nesse mundo eu não quero estar unido com eles. No céu eu vou estar unido com Deus, mas nesse mundo Deus passa longe da minha vida porque eu não permito que Ele toque o meu coração, que Ele esteja comigo. E nesse mundo eu não rezo. Percebam? Então,
a maneira como eu vou vivendo me dirá se eu estou antecipando o céu ou o inferno em minha vida. Isso é uma tristeza. Às vezes, o desejo do meu coração é de ir para o céu, mas nessa vida eu só antecipo o inferno, eu só antecipo a desgraça, aquilo que é ruim, aquilo que me machuca, aquilo que me entristece, aquilo que me desmotiva, aquilo que me rouba de Deus. Então eu preciso tomar cuidado com os passos que eu estou dando neste mundo. Como eu estou vivendo, não é? Aqui é uma análise da minha vida. É olhar para a minha história, para as minhas atitudes e perceber, eu estou vivendo um céu ou eu estou vivendo um inferno? As pessoas que convivem comigo, que estão à minha volta, quando elas chegam até mim, elas se sentem no céu ou se sentem no inferno? Não é? Então, isso é para nossa reflexão. O que o apóstolo está dizendo, né, Mateus, evangelista, ele está nos convidando a olharmos para dentro do coração e a sermos sinceros. Será que eu estou vivendo um céu? Será que os irmãos que estão à minha volta, que convivem comigo, mesmo que não mereçam, será que eles conseguem enxergar o céu ou estão enxergando outra coisa? Então, essa é a nossa reflexão, tá? A partir do Evangelho e dentro desse tema proposto do purgatório. Tá? Pode continuar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com ferro, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. No dia do julgamento, demonstrá-lo-á, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. O ouro, quando ele é retirado, não é da natureza, né, do seu meio, ele é extraído com muitas imperfeições. Ele não tem aquele aspecto brilhante, reluzente, mas a partir deste processo, quando ele é posto ao fogo, ele consegue adquirir essas propriedades e tudo aquilo que há de imperfeição é retirado dele. Então, quando nós olhamos para essa dimensão do purgatório, também isso acontece ali. Então, a alma, quando ela passa pela experiência da morte e carrega em si algum pecado venial, algum pecado pequeno, não mortal, porque todos os pecados mortais nos conduzem à privação de Deus, porque o pecado mortal é eu dizer deliberadamente que não aceito o céu, não aceito a Deus, não é? É essa inimizade com Ele, que parte do meu coração, da minha vida, não é? Então, quando a alma, ela parte deste mundo e carrega em si algum pecado venial, ela precisa passar por este processo, por este fogo purificador, não é? Porque no céu não entra pecado. Então, para que eu possa entrar no céu, para que eu possa desfrutar desta graça de estar com Deus, na comunhão dos santos, eu preciso de um tempo, de um período. Mas quanto tempo? Nós não sabemos. Alguns santos, não é? Eles fazem algumas menções de pecados, de pessoas, assim como Santa Faustina também, que via, que foi levada até lá. Eles fazem menções, mas nós não conseguimos aqui dizer, tal pecado fica tanto tempo no purgatório. Isso é muito difícil. Isso varia de alma para alma, não é? Porque cada pessoa possui uma história. Então, nós não conseguimos padronizar, não é? Quanto tempo a alma ficará no purgatório? Quanto tempo o Senhor achar que é necessário para que ela se purifique,
destas imperfeições e possa entrar no reino de Deus. Então, aquilo que eu comentei anteriormente, não é? É o que a leitura de 1 Coríntios está nos dizendo. Nós vamos conhecer uma árvore. Então, se eu produzo coisas boas, ao final da minha vida, com certeza, os frutos serão abundantes e serão bons frutos, não serão maus. Então, se eu busco o céu neste mundo, com certeza, após a minha morte, eu também vou encontrar aquilo que busquei a minha vida toda. Então, parte muito da nossa busca. Tá? Pode continuar. Agora a gente vai para o catecismo. Catecismo 951. A comunhão com os defuntos, reconhecendo claramente esta comunhão de todo o corpo místico de Cristo, a Igreja dos que ainda peregrinam venerou, com muita piedade, desde os primeiros tempos do cristianismo, a memória dos defuntos e, com um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Por eles, ofereceu também sufrágios. A nossa oração por eles pode não só ajudá-los, mas também tornar mais pela sua intercessão em nosso favor. Pode continuar. Vamos terminar o catecismo. 130, 132. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, e é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da estrutura. Também na prática da oração pelo defunto, da qual já a Sagrada Escritura fala. Eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. 2 Macabeus 12:46. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos que morreram em Cristo e não estão ainda plenamente purificados, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. Enterrai este corpo onde quer que seja. Não tenhais nenhuma preocupação por ele. Tudo o que vos peço é que vos lembreis de mim no altar do Senhor, onde quer que estejais. Santa Mônica, antes de sua morte. E em seguida, rezamos na anáfora pelos santos padres e bispos que faleceram, e em geral, por todos os que adormeceram antes de nós, acreditando que haverá um grande benefício para as almas, em favor das quais a súplica é oferecida, enquanto se encontra presente a santa e tão temível vítima. Ao Deus, nossa súplica, como que aí apresentamos isto, tornando propício aí e para nós da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência: pecado grave
priva-nos do sofrimento torna esta privação chama pena do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige purificação. Quer aqui na terra, libertada, quer depois da morte. Esse estado chamado purgatório. Esta purificação libertada chama pena temporal do pecado. Essas duas penas não do exterior, mas antes, como a consequência da própria natureza do pecado. Uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecado, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. 1479. Uma vez que os fiéis defuntos em vias de purificação também são membros da mesma comunhão santa, podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo em favor deles indulgência para a libertação das penas temporais, devida por seus pecados. Então, isso. Então, eu vou explicar, falar um pouquinho agora do catecismo, e depois a gente entra em Santa Faustina. Então, aquilo que eu já havia comentado, não é? Nós temos um resgate aqui, no Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre a importância da nossa oração, da Santa Missa, não é? Para ajudar os irmãos que estão no purgatório a enfrentarem este tempo de purificação e chegarem até o reino dos céus. Então, nós percebemos que, através das nossas ações, nós somos capazes de ajudá-los, através da nossa oração, através da Santa Missa. Nós passamos, por meio desta vida, contribuindo com aqueles que, passando por ela, e não podendo entrar no céu devido às consequências do pecado, estão no purgatório. Então rezamos por estas almas. Rezamos a Deus, pedindo a Ele que as auxilie, que as ajude a enfrentarem este tempo de purificação e adentrarem o reino dos céus. Abertos, nós iremos nos deparar com Deus, com as suas maravilhas, com tudo aquilo que Ele preparou. E ali não haverá falsidade. Então nós iremos enxergar a nossa alma, a nossa vida, como de fato ela é. Porque nesse mundo eu consigo culpar os outros pelos erros que eu cometo. Ah, eu falei aquilo porque a outra pessoa merecia ouvir. Eu fiz tal coisa porque o outro fez isso comigo. Ou seja, nesse mundo nós podemos encontrar muitos culpados para os nossos erros. Mas quando nós estivermos ali diante de Deus, não haverá falsidade. Nós iremos enxergar o nosso coração como de fato ele é. E nessa hora, nós iremos perceber o quanto nós poderíamos ter feito de diferente neste mundo, mas não fizemos. E aí por diversos motivos, cada um com os seus. Mas então precisamos pedir a Deus que nos ajude a encarar a morte não como um fim, não como uma tragédia, mas sim como este momento onde nós veremos, encontraremos o Deus que tanto buscamos neste mundo. Senhor, que a morte seja esta porta que me levará ao teu encontro. Hoje ela está fechada para nós, mas pode ser que amanhã esta porta seja aberta e chegue o dia da nossa passagem. E quando passarmos por ela, que possamos levar em nosso coração a bondade, o amor, as maravilhas que realizamos neste mundo para Deus e ofertarmos ali, como nós ouvimos na leitura de Mateus, no Evangelho, e ofertarmos diante de Deus todo o bem que nós fizemos aqui. Nós não podemos ter medo de Deus, não podemos ter medo do inferno, nós não podemos rezar, Senhor, me livre do inferno, me livre do inferno. Não, a nossa oração precisa nos tornar amigos de Deus. Porque às vezes eu percebo que muitas pessoas rezam no intuito de não irem para o inferno. Rezam para pararem de pecar. Não é? Então, o objetivo da minha oração não pode ser, eu não quero ir para o inferno, eu quero parar de pecar.
Entende? Tudo isso é válido. Eu não quero ir para o inferno, eu quero parar de pecar. Mas o objetivo final da minha oração não pode ser esse, porque isso é muito pouco. A minha oração precisa me conduzir a Deus. Eu preciso ser amigo de Jesus. Eu preciso mergulhar naquele coração que foi transpassado de amor por mim. Então, a minha oração precisa me levar para o coração chagado de Jesus. E quando eu estiver naquele coração, eu vou transformar a minha vida por completo. Quando eu estiver dentro daquele coração, eu não vou para o inferno, eu vou vencer o pecado. Quando eu estiver dentro daquele coração, o medo já não existirá mais em minha vida. Então, a minha oração, ela não pode se prender em coisas pequenas. Porque, às vezes, a gente ensina para as crianças assim, quando ela faz alguma coisa errada, né, criancinha? Olha, não faça isso porque Deus vai ficar chateado com você. E a gente cria uma imagem de Deus bravo, um Deus que corrige, um Deus que pune, um Deus que está ali, marcando pecado por pecado numa grande caderneta, não é? Então, a imagem de Deus que nós criamos não é deste Pai, porque se nós olharmos para o Evangelho, a grande novidade que Jesus trouxe sobre Deus é justamente o momento quando ele chama Deus de Pai, porque os judeus não chamavam Deus de Pai. A visão que eles tinham de Deus era outra, um Deus legislador, que traz regras e normas. Mas Jesus, na sua pregação, quando ele ensina sobre o Pai Nosso, ele diz, Abba, Pai, ou seja, Papai, meu Pai. E o Pai, ele ama, o Pai corrige, o Pai ensina, o Pai perdoa, o Pai está à disposição do seu Filho. Este é Deus. Um Deus de amor e de misericórdia. Então, quando Santa Catarina diz isso, que o nosso coração deve queimar, que este amor de Deus queimará o nosso pecado, ela nos diz para não temermos a morte, para não enxergarmos a morte como o fim de uma jornada. Santo Agostinho diz que a morte, não é apenas uma passagem, que nós passamos para o outro caminho. Então, neste mundo, eu vivo no mundo das criaturas. E a partir da morte, eu viverei no mundo do Criador. Isso é lindo. É lindo. A partir da morte, eu viverei no mundo do Criador, unido a Ele. Então, o Deus que eu busco, o Deus que eu me encontro com Ele na Eucaristia, chegará o dia em que uma porta será aberta e eu o verei de fato, frente a frente. Poderei abraçá-lo, poderei me unir a Ele. E esse coração aberto de amor por mim, eu verei ele frente a frente. Então, a morte não coloca fim na vida de ninguém. A morte apenas abre uma porta para que esta pessoa possa encontrar com Deus que a ama. Ah, Bruno, mas e as pessoas que não acreditam em Deus? E aquele meu parente que estava distante da igreja? Aquela pessoa que nunca rezou um terço na vida? Que nunca rezou um Pai Nosso? Ele está no fogo do inferno? Não. A igreja nunca diz que uma pessoa está no inferno. Ela nunca diz isso. Ela diz que o inferno é uma realidade e ele existe. Mas ela não diz que aquela pessoa está lá. Por que ela não diz isso? Porque a partir da nossa morte, nós somos mergulhados na misericórdia de Deus. E somente Ele conhece o nosso coração. Então nós não podemos condenar ninguém ao inferno. Ninguém. Todas as pessoas, até aquelas que não acreditam em Deus, elas podem ir para o céu, porque o desejo de Deus é que todos os seus filhos estejam unidos a Ele, junto com Ele. Então, o inferno existe, ele existe, mas nós não podemos dizer que a pessoa tal, por mais que tenha feito inúmeras barbaridades neste mundo, ela está lá. Por quê? Porque todos nós caímos na misericórdia do Senhor e somente Ele conhece o coração de cada um. Então, vamos para Santa Faustina agora. Pronto. Diário de Santa Faustina. 20. Por pouco tempo depois disso, caí doente. A querida Madre Superiora enviou-me, juntamente com 2 outras irmãs, a Escolimou, um pouco fora de Varsóvia, para passar as férias. Neste tempo, perguntei a Nosso Senhor, por quem mais deveria rezar? Jesus respondeu-me que na noite seguinte me daria a conhecer por quem deveria rezar. Vi um guarda que me mandou acompanhar. Imediatamente
me encontrei num lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste, uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós podemos ajudá-las. As chamas que a queimavam não me tocavam. O meu anjo da guarda não se afastava de mim nem por um momento. E perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Responderam, unânimes, que o maior sofrimento delas era a saudade de Deus. Vi a Mãe de Deus que visitava as almas do purgatório. As almas chamavam a Maria estrela do mar. Ela lhes traz alívio. Queria conversar mais com elas, mas o meu anjo da guarda fez-me um sinal para sair. Saímos pela porta dessa prisão de sofrimento. Ouvi uma voz interior que me dizia: a minha misericórdia não deseja isso, mas ainda a justiça o exige. A partir deste momento, me encontro mais unida às almas sofredoras. Pode continuar. 2. Quando, no dia de finados, fui ao cemitério ao anoitecer, ele já estava fechado. Mas entreabri um pouco a porta e disse: se desejarem alguma coisa, almazinha, de boa vontade a satisfarei, desde que a regra o permita. Então ouvi estas palavras: cumpra a vontade de Deus. Nós somos felizes na medida em que a cumprimentário 15, 17 e 38. Porque lá precisam de ti. Compreendo, ó meu Jesus, o significado dessas palavras que me dizes, mas permiti que antes eu entre no tesouro da vossa misericórdia. Então, aqui a Santa Faustina foi concedido a ela uma visão, uma experiência no purgatório. E ali nós percebemos que as almas não estão desamparadas, mas sim estão neste processo, neste tempo de purificação, e logo que isso acabar, elas entrarão no reino dos céus. Ou seja, o purgatório é uma extensão da misericórdia de Deus, que até nos últimos instantes da vida de cada um do ser humano, de cada um dos seres humanos, deseja e anseia pela salvação. Então, tudo o que Deus puder fazer para salvar uma alma, seja no último instante de vida, Ele o fará. Ele o fará. E o purgatório nada mais é do que uma extensão da sua misericórdia. É uma oportunidade, uma chance da alma se purificar para, enfim, receber a recompensa. É aquilo que São Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E hoje eu me uno ao Senhor. Hoje eu recebo esta coroa da vida eterna. Então, aqueles que combatem o bom combate, que lutam as batalhas deste mundo, que permanecem unidas ao Senhor, ao final de sua vida, certamente também estarão com Ele. Jesus, Deus, não permitirá que nenhum de seus filhos que neste mundo estiveram unidos a Ele, que fizeram a sua vontade, que o amaram, mesmo com as suas imperfeições, no dia da morte, se distanciem dele. Então, Santa Faustina traz este alento ao nosso coração, esta grandiosa santa que nos revela este lado misericordioso do Senhor. E a justiça e a misericórdia andam juntas, porque a justiça dá a cada um aquilo que, né, lhe é competido, que é lhe dever. E essa justiça, unida à misericórdia, auxilia as almas neste momento em que ainda não estão preparadas para irem ao céu, mas também não serão lançadas no fogo do inferno. Então, o purgatório está ali para acolhê-las. É como se nós
compreendêssemos o purgatório como um período de gestação, não é? Está ali, se purificando, e logo nascerá para a vida eterna, e logo nascerá para estar ao lado de Deus. Então é um processo, é um tempo, é uma extensão da misericórdia de Deus. E precisamos pedir ao Senhor neste mundo, fazer a nossa parte, vivermos como filhos do céu, não como filhos das trevas. Então, se eu quero ir para o céu, quando passar pela experiência da morte, que neste mundo eu viva como um filho do céu. É fácil? Dificílimo, dificílimo. É impossível? Não. Porque nós acreditamos em Deus. Jesus passou por tudo isso para nos mostrar que ele entende o sofrimento humano e que está ao nosso lado. Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então nós não morremos, a nossa vida não chega ao fim, muito pelo contrário, a vida é transformada. Aquilo que é finito nesse mundo, a partir da morte se torna eterno, porque nós estaremos eternamente ao lado de Deus. Então o Deus que eu busco hoje, o Deus para o qual eu rezo hoje, o Deus de misericórdia que eu acredito hoje, no dia da minha morte, eu me encontrarei face a face com ele. É isso que nós acreditamos. E esse Deus me quer perto dele. Deus te quer perto dele. Deus não te quer longe. E fará de tudo para que você esteja lá. Então, que o nosso coração possa acreditar e confiar em Deus e não temer nenhuma outra realidade. Que a gente não tema o inferno, que a gente não tema esta condenação eterna. Que a gente possa acreditar em Deus. Porque o temor me leva a rezar por causa dele, do medo. Não, eu rezo porque eu confio, eu rezo porque eu acredito, eu rezo porque a minha vida e a vida da minha família e de todos aqueles que eu conheço estão guardadas na mão de Deus. Então nós acreditamos nisso, tá certo? Então Santa Faustina, ela nos ajuda a compreender essa realidade que está distante de nós. Então nós não temos fotos do purgatório, nós não sabemos de fato, né, como é estar lá. Mas nós temos nós temos estas iluminações de santos, assim como Santa Faustina, que tiveram essa graça e que nos ajudam a refletir hoje como está a nossa vida, se vivemos um céu ou não. Amém. Amém. Essa formação é muito reconfortante, né? É muito reconfortante. Cada vez que a gente a vê, a gente pensa assim, por mais que você esteja ali recuperando, se purificando, você também não está sozinho. Que Deus está com você e Nossa Senhora está todo dia ali, né? Eu pensei, bom, se ela estiver lá, eu fico muito bem. Eu fico muito bem. Mas graças a Deus, olha, eu te agradeço muito, viu, José? Foi, assim, uma formação ótima, muito bem explicada. É bem regozijante, sabe? Porque a gente vê todo o amor de Deus, toda a colocação que você fez, demonstrando essa parte para nós. E a gente fica com mais esperança, né? Que a gente quer o céu e, com certeza, nós temos um lugarzinho. Vai depender de nós, né? Vai depender de nós. Eu te agradeço de coração, viu? Muito obrigada mesmo. Nós vamos passar para a partilha rapidinho, e até eu peço para os nossos irmãos que vão fazer a partilha não percorrer assim muito demoradamente sobre o tema, porque nós temos ainda praticamente 10 minutos, né? Então, eu chamo a Vera para fazer o favor de compartilhar conosco sobre por que nós rezamos pelas almas que morreram. Vera. Vera. Som. Agora deu. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que todas as pessoas que passam em nossas vidas desejando felicidade, partilhando momentos de alegria familiares e até sofrimento, são nossos irmãos em Cristo. E como todos somos membros do mesmo corpo místico, somos uma família de Deus. Infelizmente, às vezes as pessoas fazem escolhas erradas, levando ao afastamento de Deus e são pegas desprevenidamente com a morte. Este é um lugar sofrido,
que aguarda ajuda de orações terrenas, pois quando partiram despreparados, não avaliaram que a entrada para o reino de Deus, uma das palavras-chave é o perdão. Oi, Vera. Sua voz sumiu, você está aí? Vera, nós vamos avançar na partilha e você retorna com a sua depois, tá bem? Daniele, coloca a sua, querida. Oi, santa noite a todos. Eu queria, né, fazer essa partilha explicando como manifesta a justiça e a misericórdia do nosso Senhor no purgatório. Ele nos deu a conhecer, né, muitos os cárceres do Supremo Juiz, né, que nós não haveremos de sair até termos pago, até o último centavo, né, pela revelação dos santos, nós conhecemos muitas dessas situações, mas ele não quer que nós olhemos para isso com medo excessivo, né, com falta de confiança, de modo sombrio, mas devemos olhar com uma confiança ilimitada nele, que nunca nos deixa de consolar, né, mesmo quando ele nos purifica no sofrimento. Devemos considerar que ali no purgatório, a misericórdia divina brilha não menos do que a justiça, né? Então, ele não inflige os castigos às almas sem temperá-las com clemência e mostra a harmonia admirável da perfeição de Deus, né? Então, as almas que lhe são queridas, ele purifica com amor, né? Repreendo e educo os que eu amo, que ele nos diz na palavra, né? Apocalipse 3:19. Com uma mão ele bate, com a outra ele cura. Ele oferece misericórdia e redenção em abundância. Né? E, então, nós devemos considerar que mesmo nessa situação do purgatório, né, com essa possibilidade do purgatório, nós vivendo com justiça, com amor a Deus, com retidão, com grande caridade, precisamos não temer essa realidade, né? Que a maior intenção de Deus é a nossa salvação, vivendo e confiando nesse amor, que nós devemos olhar para essa realidade do purgatório. Amém? Obrigada, Daniele. Muito obrigada, querida. Vera, conseguiu voltar? Olha, eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Que eu tô... Agora estamos, até agora não, viu? Agora eu até pedi para a Daniele adiantar dela, para nós não atrasarmos, agora que nós estamos te ouvindo, sim. Então tá. Então, eu vou tentar ser breve, vou tentar cortar aqui um pouquinho, tá? Por que rezamos pelos que faleceram? Porque eles precisam da nossa oração. Este lugar do purgatório é um lugar sofrido que aguarda a ajuda de nossas orações terrenas, pois quando partiram despreparados, não avaliaram que há para o reino de Deus, uma das palavras-chave é o primeiro pedir perdão a Deus e perdoar de coração seu próximo, mas a infinita misericórdia do Pai os coloca no purgatório para dar chance da purificação e um dia poder encontrar a face do Criador. Tudo está interligado, vigiai e orai, e neste orai incluímos aqueles que morrem sem a graça do Criador. Aí entra a nossa missão de apóstolos, para diminuir o sofrimento do afastamento de Deus orando por eles. Mandamos rezar missa até que o tempo determinado pelo Senhor, desconhecido a nós, seja cumprido. Este
apostolado de nossa caminhada é importante. Vou dar um exemplo prático. Fomos batizados. Alguém um dia nos representou na profissão de fé. Lembramos de rezar pelos nossos padrinhos? E os nossos padrinhos de casamento, muitas vezes os convidamos pela condição social ou por parentesco, mas temos conhecimentos de sua alma a não ser Jesus? Os padres que nos confessaram, rezaram missas durante a nossa vida, como agradecemos o tempo que se dedicaram à nossa conversão ao reino de Deus? Será que acertaram? Onde estarão agora? Só a Deus pertence esse julgamento. E os assassinos, em que o mundo despreza, não tem com quem contar na oração, os órfãos, os pobres, ainda abandonados por nós até na oração? Como nos posicionamos? Será que já abrimos nosso coração o suficiente para orarmos a eles desconhecidos? Ou seguimos nosso julgamento como a sociedade que os condena, os julga? Um dia, todos estaremos sendo julgados pelas obras. Mas orar pelos defuntos é uma das mais nobres obras de misericórdia que podemos exercitar. Então, irmãos, fiquemos atentos aos pequenos sinais de Jesus, conforme Santa Faustina nos diz no diário 518, que nos instruiu a entendermos este apostolado. Não confundamos que as almas apareçam, vêm falar conosco, que a igreja condena. Apenas olhamos sob o olhar de Jesus misericordioso como irmãos, para que um dia a obra do Criador seja completada na casa do nosso Pai, que afirma ter muitas moradas. E atendamos ao pedido de Nossa Senhora, que em várias aparições pede que rezemos pelas almas do purgatório, onde ela, como Maria, estrela do mar, visita-as e lhes traz alívio para terem a esperança de chegar aos céus. Façamos a nossa parte como apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia, para um dia todos estarmos reunidos na Igreja Triunfante. Amém. Amém. Obrigada, Vera. Muito obrigada, viu, bem? Thelma, vamos nessa, querida? Sim, Thelma, boa noite a todos. Pensar. Vai lá, por favor. Boa noite a todos. De que modo podemos pensar sobre os que passam pelo purgatório? Desesperados? Penados? Bem, ao meu ver, devemos pensar sobre os que vão para o purgatório como penados, pois estão pagando por algum pecado que os levou para lá. E não como desesperados, pois, como vimos, a Igreja nos ensina que o purgatório é um lugar de purificação. E nós, com essa consciência, temos a certeza que quem que vai ganhar, que vamos, ao irmos para o purgatório, vamos ganhar o céu, nem que se passem 1000 anos. Como para Deus não há tempo, logo, logo, quem estiver lá no purgatório vai poder desfrutar da glória celeste. E eu gostaria de que ficasse bem no nosso coração essa fala que o José Bruno falou. Purgatório, lugar de misericórdia. Amém? Amém. Muito bom, muito bem lembrado. Obrigada, Thelma. Muito obrigada por você ter sido sucinta. A gente já está bem em cima da hora. O Padre Marcos, ele está no CVP, então deixou um abraço para nós, deixou a sua bênção. E que logo, logo ele consegue estar conosco, viu? Oi? Aí, a Fifi. Ele entrou? Acabei de descobrir que é aniversário dele hoje. Ah, é? Então, vamos rezar, né? Grupo. Mandaram uma mensagem no grupo que é aniversário dele hoje. Eu conversei com ele, ele não falou nada. Mas que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o abençoe, o proteja, o ilumine muito na sua caminhada, que ele é um servo maravilhoso de Deus. E eu proponho, então, a nós rezarmos uma Ave Maria por ele, E aproveitando também, agradecer a todos que participaram, que estejamos no nosso próximo encontro. Agradeço muito ao José Bruno, ao Gilberto, que já foi assim, Gilberto? Pegou no laço e tão bem exerceu o seu amor, viu, querido? Muito obrigada, vocês fazem falta aqui, viu? A todos que participaram, agradeço todo o meu coração, viu, gente? Muito obrigada mesmo, ao Ivo, nosso eterno abraço e gratidão, Rezemos pelo Padre Marcos, que Nossa Senhora o coloque em seu colo e o abençoe e o proteja, e Jesus seja sempre a sua luz. O Espírito Santo o conduza em todos os seus momentos de vida.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora vamos todo mundo abrir o microfone, vamos tudo cantar um pedacinho do parabéns, né? Todo mundo pode abrir o microfone. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Padre Marcos! Viva! Deus o abençoe, Padre. O nosso beijo, o nosso abraço, o nosso carinho pelo Senhor. Ele vai ouvir, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada a todos, meus irmãos. Coloquem lá no nosso grupo o que vocês querem falar. A gente quer falar alguma coisa, mas já nós estamos muito em cima, né? Deus lhe pague mais uma vez, José Bruno. Logo te chamo, viu? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigada, Ivo. Obrigada a todos. Vânia, Cleusa, Daniele, Vera. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Nadir. Boa noite, Célia. Boa noite. Cleusa, até agora lá, porque não conseguiu voltar, tadinha. Obrigada, gente, muito obrigada, viu? Silvana, Deus abençoe. Amém. Amém, você também. Deus abençoe a todos e nos proteja dessa chuvarada, né? Amém. Amém. Obrigada, Ivo. Amém. Manda um Hã?